Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Meu nome é Ednei Serpa, estou aí à frente do canal Projeto Ouroboro já tem 5 anos, uma vez que esse vídeo está sendo gravado agora no final do mês de agosto de 2022. Para quem estiver assistindo aí fora de ordem os vídeos e também no futuro saber mais ou menos, colocar dentro de um contexto tudo aquilo que é dito. E eu tenho percebido bastante confusão. Aliás, essa é uma das razões da existência desse canal, né? Tentar esclarecer um pouco sobre o ego. Eu tenho visto que há muita confusão, muita dúvida. Aliás, porque não é um tema muito aberto, não é um tema muito debatido. E aliás, também é por isso que eu criei uma maneira de falar, né? Soa tão prepotente, tão arrogante quando a gente fala dessa forma, mas foi por isso que me veio a ideia de criar esse título, né? Essa forma de me expressar. Precisamos falar mais sobre. Porque eu tenho visto que a maioria das pessoas não se dá conta do quão prejudicial é voltar a atenção, colocar toda a atenção dela nas coisas do ego, nas coisas do mundo, digamos assim. A gente já vai esclarecer também o que significa isso, né? Soa de uma forma um tanto religiosa até, essa forma de expressão, mas ela tem sentido sim. Quando a gente consegue compreender o que vem a ser o ego, o que vem a ser sistema, né? O que vem a ser Matrix, muitas coisas começam a ficar mais claras, inclusive ensinamentos, né, que chegaram até nós de uma forma distorcida, na maioria das vezes até deliberadamente, né, propositadamente, porque muitas pessoas se beneficiam ao longo das suas vidas com a confusão causada pela ignorância, pela não compreensão, pelo não entendimento do real significado daquilo que está sendo dito. Então, uma das razões pelas quais eu decidi começar a falar através desse canal, criar esse canal, né, foi justamente quando eu me dei conta de que uma das principais causas da nossa confusão tem a ver com a semântica, tem a ver com a comunicação, a chamada, entre aspas, a chamada comunicação, porque na verdade a gente vai compreendendo que quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente vai compreendendo que não há uma verdadeira comunicação, uma vez que a palavra é entendida de forma diferente para cada pessoa. Começa pelo senso comum, né? Aquilo que a gente chama de sistema, cultura, né? A gente precisa compreender exatamente o que vem a ser isso. As palavras nos são ensinadas de uma forma errada, como eu disse, muitas vezes propositadamente. Não estou dizendo que é o professor que está ensinando errado, porque quem está na linha de frente geralmente também foi ensinado errado, também não sabe, também não aprofundou, também não foi estimulado a pensar por conta própria. Na maioria das vezes, 99,99%, né, da população somos apenas seguidores, somos apenas crentes. É uma palavra que é mal compreendida para vocês entenderem como as palavras perdem o sentido original. Que a gente, quando fala crente, a gente pensa sempre num ramo religioso, e crente não é somente um ramo religioso. Crente tem a ver com aquele que acredita. Então todo aquele que acredita é crente, mesmo que nunca tenha entrado numa religião. Aquele que acredita na política, aquele que acredita no mundo, aquele que acredita no sistema, é um crente. Então nós não fomos ensinados a pensar por nossa própria conta.
Nós fomos ensinados a seguir, nós fomos ensinados a acreditar e fomos e somos, continuamos sendo ensinados a crer, a acreditar e não a pensar por nossa própria conta. E está mais do que na hora, né? Só que é por isso que, como eu ia dizendo, é por isso que eu fiz essa distinção, por isso que eu criei esse ramo dentro do canal, né? Precisamos falar mais sobre, porque a gente volta, principalmente nessa época, agora como eu falei, nós estamos em agosto de 2022, então é época de eleição presidencial. Numa época dessa, principalmente, a nossa atenção se volta totalmente para o mundo. É muito triste ver pessoas que se autodeclaram, se auto-intitulam espiritualizadas ou espiritualistas, digamos assim. Já gravei vídeos falando também sobre ideologia, sobre o ismo, né? A diferença entre espiritualismo e espiritualidade, o que é ser espiritual e o que é ser espiritualista. Então existe uma diferença muito grande, é importante a gente saber também o que a gente está tentando falar, né? Então, muitas pessoas que se julgam espiritualistas ou espiritualizadas, destilando ódio partidário nas redes sociais. Por mais que a pessoa tente justificar, uma pessoa desperta, nem mesmo o despertando já começa a desconfiar, né? Quem está despertando já começa a desconfiar que tem uma coisa errada nesse jogo todo que está aí montado diante dele, né? E quem está desperto então já compreendeu finalmente que não adianta fazer parte desse jogo, não leva a lugar algum. Mas como não é esse o tema, cada um deve aprofundar por si mesmo, através do autoconhecimento, através do conhecimento de si mesmo, descobrir por que a sua atenção é levada para o mundo. Por que a sua atenção se volta para esse tema tão presente, no caso, como o ódio partidário? Por que precisa muita coragem, precisa muita sinceridade, muita honestidade para se reconhecer como alguém que simplesmente está destilando ódio. Precisa muita coragem, sim. Eu admiro a pessoa que consegue perceber em si mesma, que tem coragem de dizer assim, não, peraí. Ódio é ódio. Não existe esse ódio é válido e aquele ódio não é válido. Como eu vejo pessoas aí nas redes sociais, como eu disse, que se auto-intitulam espiritualizadas, chamando as outras pessoas de burras, ou pior ainda, né, comparando com outras coisas ainda piores, difamando outras pessoas apenas porque elas pensam diferentes. A pessoa que pensa diferente de mim, nem por isso ela deixa de ser inteligente. Muitas pessoas inteligentes pensam diferente de mim. Mas o ódio partidário, ele cega tanto que a própria pessoa não se dá conta disso. Aí ela se auto-intitula, seja lá o que for, terapeuta, bruxo, mago, bruxa, mago, né? A pessoa se auto-intitula, se coloca dentro de um desses ramos espiritualistas e acha que pronto, está tudo resolvido, eu sou espiritualista, eu sou terapeuta e eu estou isento, então o que eu estou fazendo não é ódio, eu estou criando uma consciência política e blá 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 e blá blá blá. E a verdadeira consciência vai muito além. A verdadeira consciência não se prende a nomes, não existe uma consciência negra, uma consciência branca, uma consciência grupal, tribal. A consciência é algo muito maior. Então, conforme a gente vai elevando a nossa consciência, a gente vai percebendo, é como se a gente fosse subindo, né,
a montanha e começa a ver um pouco mais longe. A cada momento, a cada passo, a gente começa a ver um pouco mais longe, né? Tem um alcance maior. E então, tudo isso tem a ver com o famoso ego, o tão falado ego. Então a pessoa não consegue ver, uma vez que o ego dela se julga, o próprio ego se julga espiritualizado, se julga, né, estar acima do restante, pois o restante que pensa diferente de mim está todo mundo abaixo, é todo mundo burro. Então eu estou acima, quer dizer, é o ego sempre inventando alguma coisa para deixar a pessoa presa. Mas o que vem a ser esse tal de ego? O ego, ele é o que a gente pode chamar de falso centro. Não é muito difícil de entender, porque ele é montado, ele é criado, ele não é natural na pessoa. Ele é criado a partir do momento que a gente nasce. A partir do momento que a gente nasce, nós ganhamos uma identidade. E essa identidade a essa identidade começam a ser agregados determinados princípios, valores, formas de pensar. Quer dizer, essas coisas são condicionadas, né, acomodadas dentro dessa pequena personalidade, desse pequeno caráter, né, dessa pequena figura que começa a ser moldada, que é isso que significa doutrinada, dentro dos parâmetros daquela pequena família que já existe quando nós chegamos. Então, nos é agregado. O ego é algo agregado, condicionado, doutrinado, acomodado, que vai moldado, no caso, né? Então, essa pequena personalidade vai sendo moldada. E nós tomamos isso como verdadeiro. Nós tomamos isso como sendo nós mesmos. Nós somos essa identidade. Nós passamos a nos identificar com esses condicionamentos, com esse molde, seja ele qual for. Então, é total. O molde é total. Então, nós podemos chamar isso de matrix, nós podemos chamar isso de sistema, de cultura. E a nossa atenção, uma vez que é como se nós tivéssemos sido acomodados dentro de uma gaiola desde que nós nascemos. Tá aí, para quem puder pesquisar, eu sugiro, né, a Alegoria da Caverna de Platão, que tenta, isso já Platão tentou há 2.500 anos atrás, cerca de 2.500 anos atrás, Platão já tentou explicar de uma forma bem didática o que seria esse molde, né? Como se nós fôssemos colocados dentro de uma caverna ou dentro de uma gaiola, e a gente acha que o mundo se resume àquilo que a gente vê, que a gente ouve dentro daquela gaiola e tal, que a gente sente, né? E dentro daquela gaiola e tal. Quer dizer, não é muito difícil de entender. O que é essa gaiola? Essa gaiola é o nosso ego. O que é esse tal de ego? Esses condicionamentos é aquilo que a gente chama de mente. Para entender o ego, a gente precisa entender o que é mente. Então, mente e ego são a mesma coisa. São duas palavras para a mesma coisa. A mente, o que a gente chama de mente, a maioria das pessoas associa a mente com o cérebro, né? Só que não tem nada a ver. É uma coisa muito natural até que a gente pense assim, porque quando a gente pensa, a gente acha que está pensando com o cérebro, é aqui na cabeça, quando na verdade a mente ela não tem um lugar definido, mas ela, para a gente se entender, para a gente tentar se comunicar, ela está no corpo todo, ela permeia o nosso corpo inteiro. E a gente associa a mente com o pensamento, mas a mente não é só o pensamento, porque um pensamento ele gera uma emoção atrelada a ele. Todo pensamento ele traz junto consigo uma emoção. Então, a emoção acaba gerando um novo pensamento, que gera uma nova emoção, que gera
outro pensamento, emoção, pensamento, emoção, pensamento, emoção, pensamento, num ciclo sem fim. A não ser que a pessoa, num dado momento da vida dela, que é o que a gente chama de despertar, ela interrompe esse círculo vicioso. Então, conscientemente, ela diz, chega, eu não quero mais. Não é por aí. Até então, ela está dentro dessa roda de pensamento, emoção, pensamento, emoção. Então, não dá para dizer que a mente seja pensamento. A mente é pensamento, emoção e sentimento, porque sentimento, o que é o sentimento? Sentimento é a emoção consolidada, aquela emoção que já está consolidada. Então, o sentimento ele faz parte da mente também. Então, pensamento, emoção, sentimento e tudo aquilo que está no nosso subconsciente, que a gente chama de trauma, que é aquilo que muitas vezes direciona as nossas decisões. Então a gente toma as nossas decisões por alguma razão, né, nós sofremos uma interferência do mundo exterior que causou um congelamento da nossa forma de pensar, na nossa forma de ver o mundo. Então a gente vê o mundo a partir daquele trauma, um trauma que nos deixou congelados no tempo, digamos assim. Então, uma vez que esse trauma vai direcionar as nossas ações ao longo da nossa vida, então ele também faz parte da mente. Porque nós vemos o mundo através da nossa mente. Então nós vemos o mundo, nós percebemos o mundo diante de nós através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, sentimentos e traumas. Por isso que aparentemente somos tão diferentes uma pessoa da outra. E a gente entende o mundo de acordo com essas nossas experiências. E aí a gente confunde as palavras, o significado das palavras, e por palavras eu quero dizer, obviamente, a comunicação, tanto escrita, quanto visual, quanto oral. A gente confunde a comunicação porque nós interpretamos as palavras que estão chegando até nós de acordo com as nossas próprias experiências. Então, eu já disse tantas vezes em diversos vídeos, se eu usar a palavra amor, essa palavra tem um significado para mim, mas para o meu interlocutor ela tem outro significado. Então o que acontece? Nós não estamos nos comunicando, porque quando eu falo amor, a maioria das pessoas, por causa do senso comum, pensa em romance, acha que para haver amor tem que haver um par, quando na verdade isso não é isso, amor. Mas não é esse o tema aqui, já gravei outros vídeos falando a respeito dessas coisas. E também quero lembrar vocês que tem mais de 2.000 vídeos aí gravados para cada um dar uma pesquisadinha lá, quem não viu ainda, dá uma procurada, que esses temas são recorrentes, eles precisam voltar sempre, precisamos falar mais sobre. Também é por isso, agora lembrei de comentar que esse título, Precisamos Falar Mais Sobre, ele também tem a função de ser um opositor para mostrar que a nossa atenção tem que estar voltada um pouco mais para determinadas coisas e a nossa atenção tem que sair um pouco do mundo. O mundo ele é um reflexo do ego, aquilo que a gente chama mundo, que eu falei antes, que soa até um pouco religiosa essa forma de expressão, mas é uma verdade. O mundo ele é uma projeção dos egos. O mundo é aquilo que a gente chama de matrix, de sistema, é aquilo que está diante dos nossos olhos, né? Maneira de falar, diante dos nossos sentidos físicos. Então isso é o mundo. Então toda vez que a gente olha para o mundo, a gente deixa de olhar para nós mesmos. A gente deixa de olhar para esse algo mais. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse, não se pode servir a dois senhores. Ou você serve ao que está além, né, ao que transcende o físico, ou você serve ao físico.
Porque se a sua atenção estiver voltada para o físico e tudo aquilo que vem atrelado a ele, ou seja, o mundo, se a sua atenção estiver voltada para os problemas do dia a dia unicamente como problemas, como dificuldades, como atrasos de vida, então a sua vida vai ser isso, porque a sua atenção está focada nisso. Agora, no momento em que a sua atenção estiver focada no transcendente, o que significa transcendência? Quer dizer, ultrapassar, superar. Se a sua atenção estiver voltada para aquilo que está além do físico, então a sua atenção vai estar totalmente voltada para o além, entre aspas. Não é uma coisa muito difícil de compreender. Então, o ego é uma caixinha. Existem formas errôneas também de interpretar essa questão do ego, quando as pessoas dizem, o ego não pode ser perdido, o ego faz parte da experiência humana, sim, ele faz. O ego é o guardião da individualidade. Se não fosse o ego, não haveria individualidade. Nós não poderíamos experimentar o mundo de formas diferentes se não fosse o ego. O ego tem a sua função. O ego é uma ferramenta. O ego, ele nasce a partir de algo que está muito debatido, né, atualmente, que é o magnetismo, que é a atração e a repulsão. Eu atraio aquilo que me agrada e rejeito aquilo que me desagrada. Então, o mecanismo por trás do ego, o mecanismo original é o magnetismo. Nós somos ímãs. Agora, o que acontece é que a consciência, aos poucos, ela vai superando o ego. Então, a gente usa conscientemente esse magnetismo. Não estou dizendo que a gente usa conscientemente o magnetismo em si, mas a gente, nos tornando mais conscientes, a gente acaba usando esse poder do ego, digamos assim, entre aspas, né? Muito cuidado com essa palavra poder aí. Mas usando esse potencial que está dentro de nós de forma consciente, nós acabamos atraindo coisas mais adequadas para o nosso crescimento, para a nossa evolução, entre aspas. E todos esses temas precisam estar em primeiro lugar. Esses temas voltados para... A gente separa em palavras, mas eles são todos uma coisa só. Para o espírito, para o autoconhecimento, espiritualidade, felicidade, inteireza, né? Integralidade, ser íntegro, tudo isso, amor, verdade, Deus, tudo isso, todas essas palavras designam uma coisa só, uma coisa que não precisaria nem ter nome. Então, mas a gente separa elas, né? Paz, plenitude, tudo isso a gente separa, nós humanos, para tentar entender, porque a nossa mente, infelizmente, é ainda muito limitada. A mente, na verdade, a mente é sempre limitada, né? Por isso que a gente diz que a gente tem que transcender a mente, ultrapassar a mente, superar a mente. Não se trata de calar a mente, a força, mas sim de compreender o mecanismo da própria mente. Não adianta eu compreender o mecanismo da mente do outro, aliás, porque isso é impossível, mas muitas pessoas tentam mudar o outro, não tem como, é impossível, eu só posso mudar a mim mesmo. E nisso reside, sim, o meu verdadeiro poder. O meu poder está em poder mudar a mim mesmo, a minha própria mente. Superar a minha mente, ultrapassar a minha mente, transcender a minha mente. Esse é o meu verdadeiro poder. Mudar os outros está fora de questão. Então, mudar o mundo está fora de questão. Pedir paz para o Oriente Médio está fora de questão. Eu consigo, sim, mudar o mundo na medida em que eu mudo.
Isso é um efeito cascata. Quanto mais pessoas mudarem, né? Quanto mais pessoas adquirirem consciência, mais o mundo muda. Obviamente. Não muitas vezes numa geração como a gente quer, ou em 5 anos. Muitas vezes leva várias gerações, muitas vezes leva 1000 anos, que é o que nós temos pela frente aí. Os despertando e os despertos de hoje são a semente de um processo que está começando, que vai levar aí em torno de 1000 anos para acontecer. Daqui a 1000 anos a nossa conversa vai ser bem diferente. Daqui a 1000 anos a gente vai olhar para trás e ver o nosso mundo, né, nos livros de história, ver o nosso mundo com olhos horrorizados, da mesma forma que a gente olha para o mundo há 3000 anos atrás, hoje, olhando nos livros de história. Da mesma forma que a gente olha os espetáculos dos gladiadores nos circos romanos, lutando até a morte, naquele banho de sangue com as pessoas nos estádios vibrando e tal, a gente vai olhar da mesma forma os costumes que a gente tanto aprecia nos dias de hoje. Novelas na televisão, política, aliás, nem dá para chamar de política, essa política partidária podre que existe hoje, o próprio sistema, capitalismo, comunismo, tudo isso, a gente vai olhar, daqui 1000 anos a gente vai olhar para isso horrorizados e pensar como é que nós no caso, não enxergavam que era tão simples, que bastava mais de 2/3 da população, bastava 2/3 da população tornar-se conscientes de si próprios, do seu próprio papel no mundo, conscientes de quem são. Bastava isso. Então, basta isso, basta adquirirmos consciência. O que o mundo precisa é consciência. A consciência nada mais é do que o saber intenso. Isso significa consciência. A compreensão é algo que está ainda um pouco acima de um simples entendimento racional. Vai além da racionalidade. É superior à racionalidade, é a verdadeira inteligência, é aquilo que realmente pode ser chamado de inteligência. Outra palavra mal compreendida. Todas as palavras precisam ser revisadas. Nós precisamos desaprender tudo aquilo que nós aprendemos. Se nós quisermos realmente compreender. Compreender é algo acima de entender. É algo superior ao simples entendimento racional. Mas precisa desaprender tudo aquilo que nós aprendemos. Então, o que é o ego? O ego é a mente, é algo moldado pela sociedade. Moldaram os nossos antepassados, os nossos pais nos moldam porque eles também não sabem. O desperto é aquele que percebe isso. Epa, tudo aquilo que eu aprendi não é bem assim. Esse é o desperto. E ele começa a ir atrás. Não de rituais, não de novas tribos, de novos nomes espiritualistas ou religiosos, novas religiões, enfim, mais do mesmo. Porque ele descobre que a única verdade possível ele só pode encontrar dentro de si mesmo. Encontrando a si mesmo, ele encontra a verdade, ele encontra tudo aquilo que estava faltando. Então, é só no autoconhecimento que ele pode realmente compreender. Conhecendo a si mesmo, conhecendo o mecanismo da própria mente, é que a gente consegue superá-la. É o único caminho. Com calma, com paciência, não com esforço, não pela força, não pela pressa, não pelo querer, melhor dizendo. Olha só, as palavras: sim pela vontade e não pelo desejo. O desejo atrapalha, é outra palavra mal compreendida. As nossas motivações têm que ser compreendidas, mas eu só posso falar da minha, eu não posso falar da motivação do outro. Cada um tem que descobrir por si mesmo. Então,
O que precisa hoje em dia nada mais é do que autoconhecimento para chegar um dia naqueles 2/3 da humanidade conscientes. Se não nessa geração, na próxima. Se não na próxima, na outra. Que seja. Mas daqui a 1000 anos esse serviço vai estar cumprido. A semente, nós somos apenas semente. E quem está pensando que o serviço está feito, pelo contrário, o serviço está recém começando. Tem muitos aí pensando, eu ouço muitos falar assim, eu acho que essa é minha última encarnação na Terra. Tem muito trabalho pela frente, gente. Os próximos 1000 anos são de muito trabalho. Então, se você está pensando assim, você ainda tem que entrar ainda mais fundo dentro de si mesmo para compreender um pouquinho mais o seu papel no mundo e o seu papel para si mesmo. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades e compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!